O que a Bíblia nos fala sobre alegria e como podemos ter alegria em Deus? Esse vídeo faz parte da nossa série de estudo bíblico sobre o fruto do Espírito e hoje vamos nos aprofundar na segunda virtude que compõe esse fruto, a alegria. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e para você que é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-la em todas as coisas. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores dessa série de estudo bíblico, clica no link aqui embaixo na descrição e confira a playlist completa. Nós vemos através da Bíblia que a verdadeira alegria provém de Deus, e ela não é como a alegria oferecida pelo mundo, que é passageira e enganosa. A alegria que vem do Senhor é diferente porque é sobre ser e não sobre estar. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito triste, a vida dela pode ser triste, ela pode ser considerada uma pessoa triste, mas quando ela vai a uma festa, está lá com seus amigos, está rindo, feliz ali aparentemente, alegre. Mas é somente um estado e não verdadeiramente um modo de ser. A alegria que Deus nos concede nos preenche em todos os momentos das nossas vidas e não é uma alegria sazonal, uma alegria que passa, uma alegria que depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. Na verdade, é o contrário, porque quando nós temos a alegria que vem de Deus, a nossa alegria provém dele e não depende das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Por isso nós vemos que quando temos essa verdadeira alegria que provém do Senhor, nós estamos contentes e alegres nele, mesmo diante dos momentos de dificuldade, porque confiamos nele e sabemos que a nossa alegria depende totalmente da presença dele em nossas vidas. Nós temos o exemplo da carta de Filipenses, que foi escrita por Paulo e que é considerada a carta da alegria. Inclusive, nós temos um estudo exclusivo sobre esse livro da Bíblia aqui no canal, então se você quiser se aprofundar mais, o link vai estar aqui na descrição. O interessante da carta de Filipenses é que ela foi escrita quando Paulo estava preso. E como pode alguém escrever uma carta que é considerada a carta da alegria estando preso, estando em uma situação em que nós olhamos e nos entristecemos por isso? Vejamos então o que o próprio Paulo falou sobre isso. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14 nos diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Nós vemos então que Paulo vai afirmar aos irmãos de Filipenses que, embora ele esteja preso, ele consegue ver proveito nessa situação e ele está alegre porque, através da sua prisão, outros cristãos estão agora motivados a pregar o Evangelho com mais empenho, com mais fervor, sem temor. E além disso, até mesmo a guarda do palácio reconhece que ele está preso por amor a Cristo, ou seja, mesmo em meio à sua prisão, ele tem dado testemunho de Jesus em sua vida. Olha só que maravilhoso, alguém que está preso, mas consegue enxergar diante dessa situação a alegria do Senhor em sua vida, o propósito de Deus em meio a essa circunstância. E ele não somente está alegre, mas ele também convida os irmãos filipenses a estarem alegres com ele. Filipenses capítulo 2, versículo 18 nos diz assim: Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Portanto, nós vemos que através da Bíblia, Deus nos ensina que a nossa alegria precisa estar baseada nele e não nas coisas que nós temos, nas situações que nós passamos, naquilo que nós podemos ou não fazer, porque tudo provém de Deus. Quando nós entendemos que tudo o que temos provém de Deus, nós vamos então colocar a nossa firme esperança nele e ele será o motivo da nossa alegria. Portanto, mesmo que nós tenhamos com fartura ou passamos por momentos difíceis, mesmo que nós tenhamos uma família grande ou perdemos alguém que amamos, mesmo que passamos por uma situação difícil ou por momentos de muita felicidade, nós entendemos que durante todos esses períodos, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos fortalece e a nossa alegria precisa vir dele. Ele produz a alegria em nós. Mesmo nos momentos de dificuldade, ele nos direciona a olhar que tudo tem um propósito e tudo acontece debaixo da vontade e da permissão dele. Eu sei que ao falar é realmente fácil, mas ao demonstrar isso, ao viver isso, é o mais difícil. Quando nós precisamos colocar em prática isso que a palavra nos ensina, de que a nossa alegria precisa estar baseada em Deus, mesmo em meio aos momentos de dificuldade, porque é ele que nos sustenta. Mas, mesmo que seja difícil, não é impossível. Nós vemos que Paulo ainda estava alegre e convidava os irmãos a se alegrarem, em um período em que não somente ele estava preso, mas em que os cristãos eram perseguidos e mortos por amor ao Evangelho. E mesmo assim ele disse: alegrem-se comigo, alegrem-se porque nós sabemos que a nossa alegria vem
de Deus, que existe um propósito em todas as coisas. E por mais que nós venhamos perecer nessa vida aqui, algo maior nos espera na eternidade. Aquilo que Deus tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Por isso a nossa alegria precisa estar baseada no Senhor, porque ela não é passageira, ela é eterna e ela vai além dessa vida terrena. Agora a alegria do mundo, ela é passageira, porque você pode estar em uma festa e estar muito feliz e voltar para sua casa, deitar na sua cama e estar triste e chorar e estar angustiado, porque essa alegria ela não te preenche. Agora a alegria que provém de Jesus, ela nos preenche por inteiro, mesmo nos momentos de dificuldade, porque nós temos nele uma esperança e essa esperança produz em nós uma alegria muito maior do que qualquer coisa nesse mundo possa nos oferecer. Salmos capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como é feliz, como tem prazer, como tem satisfação, como é rodeado de alegria aquele que tem a sua firme esperança no Senhor, aquele que confia inteiramente na sua palavra, que nela medita dia e noite, que tem a palavra guardada em seu coração, medita nela em sua mente, buscando sempre seguir aquilo que Deus nos ensina. Como é feliz, como é alegre essa pessoa, porque a sua esperança está baseada na palavra de Deus, está baseada naquilo que Deus proporciona, está firme no fundamento de que as coisas que nós não vemos são muito maiores do que aquilo que nós podemos ver, e que as dificuldades que nós passamos não podem se comparar com a glória daquilo que está por vir, daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, em meio a esse estudo, eu quero te dizer, se você tem passado por uma circunstância difícil, por uma situação dolorosa, eu não sei, mas o Senhor tem me direcionado a falar com você e dizer que Ele sabe, Ele tem visto, Ele conhece, Ele te conhece por inteiro e Ele sabe as situações que você tem passado. Clama a Ele, busque a Ele, procure dele essa alegria que Ele tem a te conceder e que excede muito mais do que tudo que nós conhecemos, porque a alegria dele nos traz a esperança de uma vida eternamente em paz com Ele, de algo que não pode passar, porque é eterno, de algo que Ele nos concede que é muito maior do que tudo isso que nós vemos e conhecemos. Mantenha sua firme esperança no Senhor e creia que Ele tem uma alegria que excede todas as coisas para te conceder. Basta você pedir, basta você seguir aquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra para verdadeiramente viver e experimentar dessa alegria, que não é como a alegria desse mundo, não é como um momento de diversão passageiro nesse mundo e que quando você sai dessa situação, quando acaba essa fagulha dessa alegria momentânea, já passou, já acabou e todos os problemas voltam novamente e as dores voltam novamente e a angústia volta novamente, mas a alegria que Deus tem para ti é eterna, ela não se corrompe, ela permanece para sempre. Mas então, como nós podemos viver nessa alegria em todas as circunstâncias? Como nós podemos ter a alegria de Deus em nossas vidas? A primeira coisa é que nós precisamos ter uma vida de oração. Nós vemos que a palavra alegria é mencionada a primeira vez na carta de Filipenses, quando Paulo está se referindo à oração. Filipenses capítulo 1, versículo 4 nos diz assim: Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A oração nos direciona a ter uma vida em comunhão com Deus. E se é Deus quem produz em nós essa alegria que não perece, mas permanece, portanto a oração nos direciona a ter uma vida baseada na alegria que provém de Deus. Porque quanto mais próximos nós estamos do Senhor, mais rodeados nós somos com essa alegria que enche a nossa alma, que preenche o nosso ser e que nos torna felizes e alegres, independente da circunstância que nós venhamos passar, porque nós confiamos naquele que nos escolheu, naquele que nos chama de filhos, que nos redimiu, que nos perdoou e que nos fez viver agora em alegria perante a presença dele, porque não éramos dignos, não somos dignos, mas ele nos resgatou pela sua graça. A segunda coisa que precisamos fazer para ter sempre a alegria de Deus em nossa vida é viver em comunhão. Filipenses capítulo 2, versículo 2 nos diz assim: Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Quando nós vivemos em união, em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos colocando em prática essa virtude da alegria em nossas vidas. Porque mesmo quando um estiver passando por um momento difícil, nós vamos lá e ajudá-lo a se levantar e ajudá-lo a seguir em frente. E assim, um vai ajudando ao outro a viver na alegria do Pai. Por isso é muito importante fazer parte de uma comunidade que realmente siga os princípios de Deus, que tenha esse mesmo amor por Deus, que busque viver a vontade dele, porque dessa forma nós vamos nos fortalecendo uns aos outros. Portanto, se você não tem pessoas na sua vida que o direcionem a ter as decisões certas para se aproximar cada vez mais de Deus, procure uma comunidade cristã, procure
procure uma igreja, um lugar em que você possa estar em comunhão com os irmãos. Ore por amizades cristãs, para que Deus coloque em sua vida pessoas que realmente tenham o mesmo propósito que você, pessoas que buscam a presença de Deus em primeiro lugar e que vão te ajudar, e você também vai poder ajudar essas pessoas, e uns aos outros vão se ajudando a viver de acordo com a alegria de Deus em nossas vidas. Salmos capítulo 133, verso 1 nos diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a terceira coisa que devemos fazer para realmente ter a alegria de Deus em nossas vidas é praticar boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16 nos diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, fazendo boas obras, praticando boas ações, nós deixamos com que a alegria dele transpareça em nossas vidas e dessa forma glorificamos a ele em tudo aquilo que nós fazemos. Filipenses capítulo 2, versículo 17 nos diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Portanto, nós vemos que Paulo afirma que mesmo que ele esteja sofrendo pela obra de Deus, ele está alegre, ele se regozija porque ele sabe que isso tem produzido um resultado muito maior do que todos esses sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18 nos diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que maravilhosa essa palavra! Nós podemos descansar e confiar em Deus, que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos comparados à glória daquilo que está por vir em nossas vidas, daquilo que Deus tem preparado para nós. E a quarta coisa que você precisa fazer para ter a alegria de Deus em sua vida é confiar em Deus. Filipenses 4:4 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Devemos nos relembrar constantemente que a nossa alegria vem do Senhor e que Ele sabe aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e que nós podemos sim confiar nele. Porque quando nós confiarmos no Senhor e entendermos que Ele tem um propósito para tudo aquilo que acontece em nossas vidas, nós vamos entender que podemos estar alegres mediante a todas as circunstâncias, porque é Ele quem nos fortalece. Não significa que por termos a alegria do Senhor, vamos deixar de passar por dificuldades, mas significa que a nossa alegria não vai estar baseada nas circunstâncias e sim em Deus, porque Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu por nós, e através dele, nós somos mais do que vencedores. Como está escrito em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E com isso nós concluímos o vídeo de hoje sobre o que é a alegria segundo a Bíblia e como nós podemos ter a alegria de Deus em nossas vidas. Eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você possa aplicar tudo isso em sua vida, para em todos os momentos estar preenchido com essa alegria que vem de Deus. E se você não quer perder os próximos episódios dessa série, já se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!